Oi, turma! Tudo bem, primeiro ano? Como vocês estão? Estão bem? Já pegaram o material de vocês? Hoje a nossa aula é a 56.1. Vamos falar sobre o quê? Lembre que no início, lá nos nossos primeiros encontros, tanto eu quanto a professora Márcia, falamos para vocês que nós teríamos algumas aulas somente sobre questões, né? Algumas dicas assim, traz um pouquinho ali, relembra alguma coisa, mas a aula voltada para a resolução de questões, certo? E hoje a nossa aula é uma dessas. O que nós vamos fazer? As nossas questões voltadas para a literatura, né? Como é que vocês estão aí em relação à nossa literatura? Estão acompanhando essa evolução? Todos os autores, as características, aquele contexto histórico, a questão de Portugal, Brasil, percebem? Então hoje a nossa aula vai acontecer assim. E aí eu vou precisar da parceria de vocês. Por quê? Nós temos várias questões, contextos, e aí requer aquela atenção mesmo. Por quê? Quando eu leio, de repente, uma que não tem nada a ver, eu já ganho meu tempo, elimino, eu já vou para a próxima. E a ideia é fazer com que você vá pegando essa prática para quando você chegar, tudo voltado para o Enem. Entende? Então vamos lá? Eu, vocês e eu, nosso professor, vamos aqui. Nós temos Decolando para o Futuro, Enem Vestibular, as questões 56.1, Decolando para o Futuro. A nossa árvore, que já tem todo um significado que os senhores já conhecem. E aqui nós já vamos iniciar assim, linha do tempo da literatura portuguesa, né? Lá da Idade Média, o trovadorismo. Lembra dos trovadores? Só para a gente dar aqui um gostinho para iniciarmos, né? É uma literatura marcada pelo teocentrismo, primeiro ano. Falar de teocentrismo é lembrar de quê? É lembrar de Deus ao centro de tudo, não é isso? Uma poesia trovadoresca. Quando nós falamos em poesia trovadoresca, e aí você tem cantigas de amor, cantigas de amigo e cantiga de escárnio, lembra dos conceitos? Das críticas, as cantigas de maldizer. Então, tudo isso voltado aqui para o trovadorismo, tá bom? Uma visão religiosa e feudal da vida. Olha a imagem aí. O que essa imagem faz lembrar? Ela remete o quê? Ela faz uma busca a quem? Os trovadores. Quando você fala em trovador, quem tinha acesso, né, ao trovadorismo? Todos tinham acesso ou apenas uma pequena parte da sociedade? Então tá aqui a imagem para você já fazer uma reflexão. É a nossa literatura, retomando nossos primeiros encontros sobre ela. Humanismo. Falamos em humanismo com vocês? Quem lembra aí na sala? Volta aí tuas folhas, volta teu caderno. Movimento de transição entre quem? A Idade Média e o Renascimento. E as características, pessoal? Se lá atrás eu falei do teocentrismo, aqui surge antropocentrismo. Olha a imagem trabalhada com os senhores, o homem ao centro. É a valorização de quê? Da razão e a influência da cultura clássica. Não é assim? A literatura palaciana voltada, olha, às cortes. Qual é o destaque? Aqui no humanismo, nós temos Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente, primeiro ano? Digam aí, eu quero ouvir daqui. Gil Vicente foi... Qual a importância dele? Olha, teatro. E ele era muito crítico e popular também. Então, aqui são as características voltadas, as marcas do humanismo. Vamos embora. E o classicismo? O que nós temos aqui que dá para a gente relembrar, né? Inserido no Renascimento europeu, a valorização de quê? Da harmonia, do equilíbrio, racionalidade, da cultura greco-romana. O antropocentrismo, ali o homem
firme, forte, consolidado. O destaque vai para quem? Luís de Camões, tão comentado aqui com os Lusíadas. É a consolidação da nova visão de mundo. Relembramos? Podemos avançar? Olha aí. Agora somos nós, hein? As questões, elas vêm só para a gente aqui relembrar e reforçar. Eu preciso de vocês. Por quê? Fizemos aqui rapidamente uma revisão, não é assim? Quando falamos lá dos trovadores, aí falamos lá das cantigas de amor, de amigo, de escárnio. O que você lembra? Automaticamente a tua memória já traz. Depois fomos lá para o humanismo, classicismo, e agora nós vamos nas questões, tá? Então é o nosso passo a passo. Vamos ver na sala quem vai acertar. Quem já vai direto. Durante a leitura, você vai percebendo, opa, essa daqui, letra A, B, C. Vamos lá para a tela. A primeira, olha aí, ela vem bem carregada, né? Durante o período do humanismo em Portugal, séculos 14 e 15, houve uma transição cultural entre a Idade Média e o Renascimento, marcada pela valorização do homem, da racionalidade da literatura palaciana. Até aí, ok, né? Nesse contexto, primeiro ano, Gil Vicente destacou-se por suas obras teatrais que retratavam os costumes da época e criticavam as desigualdades sociais. Considerando o humanismo, assinale aquela alternativa que vai de encontro, certo? A correta. Na letra A nós temos: o humanismo manteve-se totalmente preso à religiosidade medieval, sem questionar os costumes da época. Ponto. Vamos lá para B. O humanismo abriu espaço para uma literatura voltada apenas à exaltação da fé cristã. Cuidado com algumas palavras, né? Apenas. Vou marcando para vocês aqui. C. O humanismo valorizou a razão, a crítica social e o homem como centro das reflexões literárias. Vamos embora. D. O que nós temos na D? O humanismo rejeitou a influência clássica, voltando-se apenas, olha o apenas de novo, às tradições populares. E aí? Você fez ali a leitura, né? Durante o período do humanismo em Portugal, traz toda uma história para você relembrar. E qual alternativa vocês marcaram? Temos a letra A, é aquele momento que nós vamos fazer juntos aqui. O que vocês acham aí na sala? A turma aí do professor Pedro. O que vocês acham, hein? Vamos lá, professor Diniz, o que as meninas acham aí da primeira questão? O que vocês marcariam? A, B, C ou D? Nós temos aqui, você pode trabalhar com aquela que não tem nada. Ela foge totalmente daquilo que você viu. Olha aí. Temos a letra C. A C, ela traz o quê? O humanismo valorizou a razão, lembram? A crítica social e o homem como centro das reflexões literárias. O nível da questão. Difícil, mediana, fácil? Vamos para a nossa próxima? Aqui nós temos o classicismo, é a segunda, tá? Acompanha aqui comigo. O classicismo desenvolvido em Portugal no século XVI, durante o Renascimento, apresentou o quê? Grande influência da cultura greco-romana, da harmonia, do equilíbrio e do antropocentrismo. Luís de Camões foi seu maior representante, especialmente com a epopeia Os Lusíadas, sobre o classicismo. Então vejam bem, classicismo é correto afirmar o quê? Nós temos na letra A, as obras clássicas buscavam exaltar os feitos da cavalaria medieval e a religiosidade cristã. E aí? B. O classicismo caracterizou-se pela simplicidade formal e pelo desprezo às tradições da antiguidade. C. O classicismo
retomou valores da antiguidade clássica como equilíbrio, racionalidade e universalidade? Ou a letra D, primeiro ano? O classicismo, ao contrário do humanismo, rejeitava a busca por equilíbrio e harmonia nas artes. E aí? Aqui nós iniciamos com o classicismo, então sobre ele é correto afirmar o quê? E aí? A, B, C ou D? O que vocês marcaram? O classicismo retomou valores da antiguidade como equilíbrio, racionalidade e universalidade. Olha, estão percebendo que as questões acertaram as duas primeiras? O que vocês acharam? Muita leitura? Professor, é muita leitura. Mas vejam, não há como avançar na literatura e praticar se nós não fizermos uso da nossa leitura. Então, vem o enunciado, vem ali as afirmações e você vai trabalhar exatamente aquilo que nós vimos. Essa faz sentido, essa não faz. Quando diz assim, apenas, traz uma informação apenas, tome cuidado com apenas. Percebe? A ideia é que vocês pratiquem. E aí, diante daquilo que eu vi, eu consigo aqui ganhar tempo. Vejo o meu enunciado da proposta que traz e vou direto à minha resposta. Certo? Vamos continuar juntos? Então vamos lá para a tela. Bom, a terceira. Imagine uma aula de literatura em que o professor pede aos alunos que relacionem as mudanças sociais e culturais do século XVI em Portugal com a literatura. Um estudante destaca que, nesse período, havia expansão marítima, a redescoberta dos valores clássicos e o fortalecimento do homem como centro do conhecimento. O aluno está se referindo ao movimento literário denominado. Então, olha aí. Na letra A nós temos o trovadorismo. Quando fala em trovadorismo, eu tenho certeza que vocês lembram de várias características, né? E será que está voltada aqui para a questão? B, barroco. C, humanismo. Ou a D, o classicismo. E aí? Trovadorismo, barroco, humanismo ou classicismo? O que nós temos? Olha lá. Você viu a ideia do professor? O que o aluno colocou? Você lembra do contexto histórico e vai direto, nem perde tempo. Acertaram essa aqui? Então, parabéns, hein? Muito bem, estamos acompanhando, caminhando juntos aqui. A nossa próxima questão. Enquanto o humanismo, já está bem marcadinho aqui para vocês, fala em humanismo, eu lembro de quê? Marcou a transição da mentalidade medieval para a moderna, com destaque ali para o teatro crítico de quem? Falamos em teatro, eu vou lembrar de Gil Vicente. O classicismo foi consolidado com a exaltação da razão e da estética clássica, tendo em Camões seu maior nome. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica comum aos dois movimentos. Olha que bacana, você vai aqui trabalhar com duas situações, né? Na letra A valorização da cultura popular e das tradições religiosas medievais. B, o foco exclusivo. A gente precisa tomar cuidado, né? Apenas exclusivo, olha. O foco exclusivo em temas espirituais e na salvação da alma. C, a exaltação da razão e do ser humano como centro das reflexões. E a D, a recusa às influências da antiguidade greco-romana. E aí, primeiro ano? Está falando aqui do humanismo, né? Depois traz também a questão do classicismo, e aí? Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica comum aos dois movimentos. O que vocês marcaram? Chegaram a qual conclusão? Olha aí. A exaltação da razão e do ser humano como centro das reflexões, humanismo, classicismo, né? Aí coloca Gil Vicente também e você vai fazendo a tua
análise. A nossa quinta questão. Está avançando, né? Perceba que vai avançando. Leia o soneto de Luís de Camões para responder a questão. Vamos ler juntos? Bora lá! Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro lá se trabalhado, do naufrágio cruel já salva nado, só ouvir falar nele o faz medroso, e jura que, em que veja bonançoso o violento mar e sossegado, não entre nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora, eu, que da tormenta de vossa vista fujo, por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma, que de vós nunca se ausenta. Dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me donde fugi tão perto de perder-me. E aí? Fizemos a nossa leitura, vamos avançar. De acordo com o meu lírico, que é a voz que fala, né? Ainda que o marinheiro prometa a si mesmo não mais navegar, ele acaba por descumprir essa promessa. Letra A. Pelo medo da solidão? E aí? B. Para servir a humanidade? Vamos pensando, né? C. Por razões financeiras. D. Para satisfazer aos pais. Que mais? Temos mais uma. E a letra E, por motivos amorosos. Eu posso voltar, né? Vou fazendo a minha leitura, olha. O marinheiro está trabalhado, do naufrágio cruel já salva nado. E aí você vai embora. Aqui você tem, de acordo com o eu lírico, ainda que o marinheiro prometa a si mesmo não mais navegar, ele acaba por descumprir, né, essa promessa A, B, C, D ou E. Por razões financeiras. Certo, primeiro ano? Estamos aí conseguindo acompanhar? Temos mais? Temos mais aqui. Qual tem a borboleta por costume? E vão aí acostumando com essa literatura, né? Essa linguagem. Será que ela é tão fácil de compreender numa primeira leitura? Qual tem a borboleta por costume que, enlevada na luz da acesa vela, dando vai e voltas mil, até que nela se queima agora se consome. Tal eu correndo vou ao vivo lume, desses olhos gentis a ônia bela, e abraço-me por mais que com cautela, livrar-me a parte racional presume. Conheço muito a que se atreve à vista, o quanto se levanta o pensamento, e como vou morrendo claramente, porém, não quer amor que lhe resista. Nem a minha alma o quer que em tal tormento, qual em glória maior está contente. E aí essa leitura? Vocês estão conseguindo compreender? Hein? Ele começa assim, qual tem a borboleta por costume? Luís de Camões, o que nós temos aqui? Enlevada, atraída, fascinada. No trecho em tal tormento, qual em glória maior está contente? O eu lírico, que é a voz ali que fala, faz uso do seguinte recurso retórico. Aí nós temos o quê? Na letra A, pleonasmo. Você vai lembrar o que é um pleonasmo? O que é na letra B um eufemismo? C, as nossas figuras que nós tanto trabalhamos com vocês. C, um paradoxo, uma sinestesia, uma personificação, onde eu vou dando ali formas a seres inanimados, né? Humanos. E aí? As nossas ações, o que nós temos? No trecho em tal tormento, mais uma vez eu digo para vocês, vocês podem voltar. Essa aula, pessoal, é aquela que você
pode ler 2, 3, 4, porque ela é só para isso, voltada para a literatura, as questões aqui, Enem. A, B, C, D ou E? Eufemismo, eu quero ali suavizar uma notícia pesada, né? Uma notícia que vai te causar aquele impacto. Paradoxo, sinestesia. Então, A, B, C, D ou E? Olha aí, fiz a minha leitura, encontrei o gabarito C. As contradições inconciliáveis são comuns na poesia lírica amorosa camoniana. Aqui o nosso paradoxo. Temos mais? Temos mais para vocês. Aqui a nossa questão 7. Luís Vaz de Camões foi um poeta do classicismo português. Autor da epopeia Os Lusíadas. O poema a seguir faz parte de sua produção lírica. Juntos ao desconcerto do mundo, vamos. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar. Em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. E aí? Quando você vê aqui ao desconcerto do mundo, sobre o poema em questão, assinale a alternativa correta. Qual será essa correta? Vamos ver. Na letra A, ao empregar a forma do soneto, o autor busca vincular-se a poetas fundamentais na tradição italiana, como Dante e Petrarca. B. Ao apresentar o mundo dividido entre os bons e os maus, o eu lírico reflete a visão maniqueísta do período medieval e aponta a importância de se agir de acordo com as normas morais e religiosas. E aí? A, B, né? O que nós temos na C? Sobre o poema lido, tá? Ao tratar do tema do desconcerto do mundo, o eu lírico, ele registra a impotência do indivíduo diante de uma realidade vista como injusta e incoerente. E a nossa D? Ao aproximar-se da reflexão filosófica, o poema abre mão de recursos usuais do discurso poético, como metrificação regular e o uso de esquemas de rimas. Então, perceba, quando você terminou a leitura, você sente a necessidade de voltar ao desconcerto do mundo. O que eu encontro? Os bons vêm sempre passar, no mundo graves tormentos. Você faz uma análise. O que vocês marcaram aí? Qual que vocês encontraram? Qual que vai de encontro com o poema? A, B, C ou D? Letra C de casa, olha aí. Ao tratar do tema do desconcerto do mundo, o eu lírico, né, ali a voz que fala, registra a impotência do indivíduo diante de uma realidade vista como injusta e incoerente. Quem está acertando todas de literatura? Vamos à nossa próxima aqui. A imagem da dama. Observem essa imagem aqui. Trabalhamos com ela. Lembram que nós falamos muito bem dessa imagem aqui para vocês? Então, a imagem da dama mostrada na charge, comparada ao conjunto de cantores a executar uma cantiga. Ela é desproporcional. Isso reflete a superioridade da senhora, contrapondo-se a quê? A atitude servil dos cantores. Então, essa submissão, essa necessidade de prestar serviço à sua senhora foi tema presente nas cantigas de amor, como pode ser comprovado nos versos. Aí aqui nós temos aquela leitura bem tranquila para você identificar. Como que comprova? Na letra A. Pois, senhora, conquanto apenas dor e nenhuma alegria me causeis, se soubesseis o mal que me fazeis, posso jurar, perdoa-me, Senhor, que sentireis compaixão de mim. Essa foi a A. Vamos para B. Já que assim é,
eu venho vos rogar, que queirais pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, e que possa dizer em meu cantar, que esta mulher, que em seu poder me tem, sois vós, Senhora minha, vós, meu bem. Temos mais, né? C. Que é uma maneira de um provençal fazer agora um cantar de amor, e quererei muito louvar a minha Senhora, a quem mérito e formosura não faltam. D. Olha a D. Piedade já não pode haver no universo para os mortais. Se aquela devia ter, não tem quem a terá jamais? Ah, como acreditar que alguém, de olhar tão doce e clara fronte, deixe que eu morra sem beber água de amor em sua fonte? E aí, primeiro ano? Fizemos análise aqui da imagem, já vem dizendo para vocês o que a imagem traz. A imagem de uma dama, aqui na charge, comparada a quê? Ao conjunto de cantores a executar uma cantiga, é desproporcional, certo? Vi, analisei, fui lá para minha A, B, C, D. O que vocês marcaram aí? O que vocês encontraram juntos, a nossa B? Quem acertou? Encontraram aqui, olha, já que assim é, eu venho vos rogar que queirais pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, e que possa dizer em meu cantar que esta mulher, que em seu poder me tem, sois vós, Senhora minha, vós, meu bem. Até aqui. Tudo em ordem para vocês? Mais uma, vamos embora, que tem mais. 1 comigo me desafim, 2 sou posto em todo perigo, 3 não posso viver comigo, 4 nem posso fugir de mim. Olha aí. No texto, letra A, tematiza-se a angústia de uma identidade dilacerada entre o eu e o mim. E aí? B, eu fiz a leitura, né? Fiz aquela minha leitura, ela é um pouco mais curta, você pode ir direto para cá, depois você volta. B, tematiza o anseio do poeta no sentido de ascender um plano espiritual livre do perigo mundano. Eita, mundano. C, o poeta associa o tema do desconcerto do mundo aos conflitos do amor, revelando a notória influência que sofreu da poesia camoniana. E aí? D. O poeta lamenta a crise porque passa o homem quinhentista caracterizada pela dicotomia entre corpo e espírito. Comigo me desavinho. E a letra E traz assim: Sá de Miranda, marcado pelo egocentrismo típico de sua época, denuncia a luta entre o indivíduo e o meio em que vive. Sou posto em todo perigo. A, B, C, D ou E, primeiro ano. Temos aqui a nossa letra A, e o poeta vê-se confuso diante da impossibilidade de fugir de si mesmo. Por isso, há um duelo entre eu e mim, ambas as palavras representantes de um só sujeito dividido. Temos mais, temos mais. Olha aqui, tá forte, hein? Observe com atenção a seguinte composição. Vamos juntos aqui? Ai, flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai, Deus, e o é? Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai, Deus, e o é? O fragmento anterior, parcialmente transcrito, pertence à lírica medieval da Península Ibérica. Olha aí, a lírica medieval. Ela tem autor desconhecido, arte poética própria e características definidas do lirismo trovadoresco. Podendo-se ainda, o quê? Vamos lá. Descobrir o nome pelo qual composições idênticas são conhecidas. Em uma das alternativas indicadas, acham-se todos os elementos que correspondem àquelas informações. Então, vamos lá. A.
O autor é Paio Soares de Taveiroz. Destacam-se o paralelismo das estrofes, a alternância vocálica e o refrão. Deixa ela separada, né? B. O autor é Nuno Fernandes Torneol. Destaca-se o refrão como interpelação à natureza. Trata-se de uma cantiga de amigo. Dá para identificar como cantiga de amigo? C. O autor é El Rei Dom Diniz. Destacam-se o paralelismo, a alternância vocálica e o refrão. O eu lírico é feminino. É uma cantiga de amigo. D. O autor é Fernão Lopes. Destacam-se a alternância vocálica. Trata-se de uma cantiga de amor. O autor é Martim Kodax. Destaca-se o ambiente campestre. Existe uma fusão ali do sujeito no objeto. É uma cantiga de amor. Então você vai relembrar. O que é essa cantiga de amor, de amigo? A, B, C, D ou E? Temos aqui a nossa letra C. O autor é Rei Dom Diniz. E fechamos aqui na nossa letra C com Dom Diniz. Bom, primeiro ano, vamos lá, já sei, foi bem cansativo, não foi? Eu sei, mas necessário. Quando falamos, então, toda aquela parte da literatura, e são questões assim, aqui, gente, é um preparo. Quando você termina a prova, na nossa prova de linguagem, todo o Enem, mas vamos falar aqui da nossa prova de linguagem, é cansativo mesmo, eu preciso treinar. Para quando chegar o meu dia, professora, só no terceiro ano, não, mas vamos começar agora? Ou eu vou deixar para treinar, para começar a praticar só quando eu chegar no terceirão? Não é uma boa ideia? Então a literatura, ela traz para a gente essa possibilidade. São novas palavras, você pode ali fazer aquele paralelo entre um movimento e o outro, qual a diferença, quais as marcas que os autores vão trazendo para a gente, né? Quando falamos ali em trovadorismo, quando falamos das cantigas, quem tinha acesso às cantigas? Quando falamos ali do humanismo, a razão, vem o termo teocentrismo, antropocentrismo, olha quanto conhecimento você vai adquirindo. Você lembra da aula de história, você casa aqui com a literatura, você lembra de Camões, lembra lá do teatro, falando em teatro, Gil Vicente, o maior representante, percebe? Então é tudo escolhido com muito carinho para você. E nós teremos outros momentos também. Não encerra aqui, essa é a primeira aula decolando, só com questões e algumas dicas para vocês, mas nós teremos outras. Vocês gostaram? E aí? Eu já sei que vão dizer que é muita leitura, mas gente, é necessário. Então, quando tem assim, decolando, você já sabe, opa, que eu vou ter muita leitura. E é prazeroso quando eu convido vocês, vamos ler comigo? Porque eu leio aqui, a turma acompanha aí. E nós vamos lá naquelas eliminações para bater direto no conceito que vocês já sabem. Autores, características, obras, contexto histórico, senhores, não podemos esquecer. Certinho? Então eu vou ficando por aqui, mas eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau!